Graça e paz, meus irmãos. Está muito fraco. Que a paz do Senhor seja sobre todos nós, amém? Agora sim, que bom estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para cultuá-lo e aprender mais da sua palavra, não é verdade? Quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Leremos os versos 1 ao verso 12. Estamos iniciando hoje uma série de mensagens baseadas no famoso Sermão da Montanha. Nós encontramos no Evangelho de Mateus 3 grandes discursos. A palavra sermão não se aplica muito bem aqui, porque Jesus não está fazendo uma mensagem baseada em algum texto das Escrituras. Ele está fazendo, na verdade, um discurso. E nós encontramos no Evangelho de Mateus pelo menos 3 grandes discursos. Este aqui é o primeiro, capítulo 5 ao capítulo 7. O segundo grande sermão de Jesus se encontra no capítulo 13, quando ele faz uma exposição de 7 parábolas a respeito do reino de Deus. E o último grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus se encontra nos capítulos 24 e 25, o famoso sermão escatológico. E este sermão que Jesus está fazendo, esse grande discurso, ele tem um foco só, que é de lançar os fundamentos do reino de Deus antes de exigir dos discípulos qualquer tipo de tarefa. Exatamente é isso que nós veremos aqui hoje, o foco de Jesus em lançar os valores, em lançar os fundamentos, para que sobre eles os seus discípulos percorressem a grande jornada da vida cristã. Vamos ler essa passagem de Mateus capítulo 5, verso 1 ao verso 12, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esses cânticos que acabamos de cantar e também de ouvir. O Senhor é digno de recebê-los, e fazemos isto na confiança e na certeza de que o Senhor é grande, poderoso, santíssimo. E, portanto, Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pedimos agora que o Senhor nos instruas através da Tua palavra e que ela, ó Deus, encontre, ó Pai, as nossas mais profundas necessidades. Estamos aqui para, por elas, sermos santificados e guiados a toda a verdade. Guarda-nos, ó Deus, de toda distração e de qualquer, ó Deus, ação do diabo que venha roubar de nós o entendimento correto das Sagradas Escrituras. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todos estão em busca de felicidades. Essa é uma necessidade que todos nós temos. Nós queremos ser felizes. Esse é talvez um dos grandes propósitos que nós temos na vida. Blaise Pascal, um filósofo e teólogo francês no século XVII, ele tem um livro chamado Pensamentos. Na página 113, ele diz o seguinte: todos os homens buscam a felicidade, e isto é sem exceção. Seja qual for o meio diferente que empreguem, todos correm para esse fim. A causa de alguns irem à guerra e de outros ao evitá-la é pelo mesmo desejo em ambos, com diferentes visões. Este é o motivo de toda ação de todo homem, mesmo daqueles que se enforcam. No final de tudo, o que estamos procurando é de sermos felizes. E nós procuramos a felicidade porque nenhum de nós, falo isso sem exceção, pode suportar a tristeza prolongada. Momentos rápidos
Tristes, nós atravessamos com uma certa tranquilidade, mas tristezas prolongadas nós não suportamos. Nós não suportamos a depressão, nós não suportamos a angústia em decorrência da incerteza quanto ao futuro, nós não suportamos preocupações excessivas e ansiedades decorrentes de dívidas que nós não conseguimos pagar. Tudo que nós ansiamos na vida é de sermos felizes e de gozarmos da paz. O que nós estaremos vendo aqui através dessa passagem que acabamos de ler das Escrituras é que a felicidade ela está condicionada à fé em Jesus e da obediência à sua palavra. O cristão não pode conceber a felicidade à parte de quem Deus é e à parte daquilo que a sua palavra nos orienta a observar no decorrer da nossa vida. Também veremos aqui que a vida de um cristão é forjada, moldada, não pelos valores do mundo, e sim pelos valores do reino de Deus. E esses valores são aqui comunicados por Jesus, a fim de que os seus discípulos experimentassem da verdadeira e permanente felicidade. Não é à toa, não é sem razão, que este sermão de Jesus, esse grande discurso de Jesus, enfatiza esta expressão: bem-aventurados, felizes são aqueles que... Ele está, a parte de tudo o que eles conheciam como caminhos de felicidades, iluminando para os discípulos o caminho da verdadeira felicidade. Antes de nós olharmos para esse texto e explicarmos este texto, vale aqui recordarmos que este evangelho, ele foi registrado por um dos discípulos de Jesus. Nessa ocasião, ele não tinha sido chamado ainda, ele só foi chamado, o registro da sua vocação só ocorre no capítulo 9 de Mateus. Mas é fato importante destacarmos que Mateus era um judeu, ele era um publicano, ele prestava serviços para o governo romano, considerado pelos judeus como sendo o inimigo do seu povo, mas ele era um judeu e ele conhecia muito bem as profecias, ele conhecia muito bem aquilo que se passava na cabeça de um judeu do ponto de vista religioso. E ele, como já foi dito, foi chamado por Jesus para andar com ele. Ele foi testemunha ocular de todos os fatos escritos e registrados nesse evangelho. Ao escrever esse evangelho, Mateus escreve acompanhado da autoridade daquele que andou com Jesus e foi testemunha ocular de todas as coisas. Outro fato importante é que, dentro dessa perspectiva, Mateus quer convencer os judeus de que este Jesus a respeito do qual ele está tratando é aquele sobre qual as profecias estavam mencionando, especialmente no livro de Isaías. Isto é muito claro, essa intenção de Mateus é muito clara quando nós voltamos para o capítulo 1 e verificamos, por exemplo, os versos 22 e verso 23. Mateus aqui está registrando que o nascimento de Jesus foi de acordo com as profecias. Depois nós vemos no verso 5 e 6 do capítulo 2, Mateus aqui registrando que de Belém haveria de vir aquele que traria a verdadeira esperança para o povo. O nascimento de Jesus em Belém também é registro de Mateus para que se testificasse o cumprimento da profecia em torno de Jesus. Ainda no capítulo 2, versos 17 e verso 18, Mateus lembra os judeus a respeito de uma profecia bastante conhecida, uma profecia que se encontra em Jeremias, que até mesmo a perseguição de Herodes contra as crianças a fim de dizimar a vida de Jesus, do rei dos judeus, também aconteceu em cumprimento das profecias. E, em penúltimo lugar, no capítulo 3, verso 3, até mesmo o precursor de Jesus, aquele que veio para preparar o seu caminho, também foi em cumprimento das profecias. Capítulo 3, verso 3. E, por fim, antes da nossa passagem, no capítulo 4, versos 12 até o verso 16, vemos que Jesus, até a mensagem que ele estava pregando, quando ele sai da região da Judéia, vai para a Galiléia, na verdade ele vai para a fronteira da Galileia. Ele prega o evangelho inicialmente em terra estrangeira, na terra de Zebulon, pregando o evangelho, chamando os pecadores ao arrependimento e anunciando a inauguração do reino de Deus. O reino de Deus está próximo, portanto, arrependei-vos dos vossos pecados. Até mesmo isso, Mateus fez questão de registrar, que foi em cumprimento das promessas. Mais uma vez, qual é a intenção de Mateus?
convencer os judeus que conheciam essas profecias de que esse Jesus é aquele que estava sendo aguardado durante séculos. Logo após Jesus ter sido batizado no Rio Jordão e tentado no deserto, ele foi para a Galileia e iniciou ali o seu ministério pregando o Evangelho. Diz o verso 23 do capítulo 4 que Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O que aconteceu? Multidões passaram a segui-lo, é o que está registrado no final do verso 25. Não apenas da Galileia, mas de Decápolis, uma região formada por 10 cidades, Jerusalém e Judeia, e da além do Jordão, se referindo aos estrangeiros. Numerosas multidões estavam seguindo Jesus. O que está dentro do contexto da passagem? Uma preocupação de Jesus com esta fama que estava crescendo, como diz o início do verso 24, e multidões o seguindo, obviamente, em busca dos sinais, dos milagres que estavam acontecendo, é isso que diz o verso 24, mas a preocupação de Jesus aqui no capítulo 5 é de fundamentar a caminhada desses seguidores, para que eles não seguissem Jesus observando os mesmos valores pervertidos, corrompidos, tanto da nação de Israel, como também dos seus opressores, os romanos, mas que eles tivessem um novo referencial, uma nova perspectiva, um olhar mais adiante, porque o que se trata aqui no discurso de Jesus são valores que traduzem as regras, os princípios, as verdades do reino de Deus. Então Jesus aqui, no capítulo 5, a sua intenção é de organizar os sentimentos e as expectativas dos seus seguidores. Analisando o Evangelho de Mateus de uma maneira mais cautelosa, nós vamos perceber que do capítulo 1 de Mateus até o capítulo 4, Mateus mostra um pano de fundo em que ele registra o caráter divino de Jesus e também o caráter humano de Jesus. Isso fica provado nos primeiros 4 capítulos. O capítulo 5 até o capítulo 7, nesses 3 capítulos que nós estaremos discorrendo aqui nas próximas semanas, nós verificamos, dentro de uma organização lógica de Mateus, que ele está tentando destacar que antes de fazer qualquer coisa com os discípulos, ele orienta os seus discípulos quanto a esses valores. É um discurso, os discípulos tinham apenas que ouvirem Jesus aqui, ouvirem Jesus. Depois, os capítulos 8 ao capítulo 9, vemos uma concentração de milagres e Jesus pregando o Evangelho aos pobres, e eles estavam entendendo o que Jesus estava pregando. Essa concentração de sinais que Jesus estava operando também tinha uma intenção: demonstrar para os discípulos como colocar em prática tudo aquilo que ele acabara de ensinar. Depois, a partir do capítulo 10 até o capítulo 20, o que nós vemos é Jesus liberando os discípulos, os enviando, os comissionando com autoridade para fazerem exatamente aquilo que eles viram Jesus realizar nos capítulos 8 e 9, com base nos valores que eles ouviram do capítulo 5 ao capítulo 7. Se você abrir o capítulo 10 de Mateus, já no primeiro versículo vai dizer: tendo Jesus chamado os 12, deu-lhes autoridade para, aí vai fazer uma lista daquilo que vemos no capítulo 8 e capítulo 9, nas mãos de Jesus. E só depois, capítulo 21 de Mateus até o capítulo 27, é que vemos as narrativas em torno do sofrimento, do sacrifício e da ressurreição de Jesus. No capítulo 28, depois de todo esse processo, ele envia os discípulos para fazerem exatamente aquilo que eles viram em Jesus. Mateus organiza o seu documento de tal forma que os seus leitores pudessem compreender claramente quais são as intenções aqui deste evangelho. Justamente antes de todas essas tarefas, capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus lança os fundamentos para os seus discípulos. Deus se importa mais com os valores do nosso caráter, com as motivações do nosso coração, do que com a excelência das nossas obras. Nós podemos ser excelentes na vida profissional, podemos ser excepcionais na vida acadêmica, podemos ser excepcionais na administração dos recursos financeiros e de empresas, e adquirimos riquezas. Poderemos até ser pessoas muito populares nas redes sociais, mas nada disso pode ser comparado ao grande valor de um cristão,
que é de andar em conformidade com os valores que nós encontramos no caráter de Cristo. E é isso que ele está aqui lançando, fundamentando para a vida dos seus discípulos. Antes de nós examinarmos aqui cada uma dessas bem-aventuranças, são 9 ao todo, eu quero fazer uma consideração a respeito, 6 considerações a respeito dessas bem-aventuranças. Em primeiro lugar, essas bem-aventuranças, elas revelam que os valores do reino de Deus são contrários para a igreja em relação aos do mundo. Não existe conciliação entre os valores da igreja, entre os princípios da igreja, entre as verdades que guiam os cristãos em relação aos valores que nós encontramos no mundo. Nós precisamos definitivamente resolver algo no nosso coração ao entrarmos em contato com essa porção da Escritura. Os valores do reino de Deus são contrários aos valores do mundo. Os valores do reino de Deus são mais altos, acompanham os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus, e não podem ser conciliados. Não há, segundo Paulo, união, entrosamento, harmonia entre luz e trevas, entre crente e incrédulo, entre Cristo e o diabo. Não existe conciliação. Isso fica claro aqui nesse discurso que nós haveremos de iniciar aqui, e durante 20 mensagens estaremos examinando nesses 7 capítulos. Os valores do reino de Deus não são os mesmos do mundo. E muitos crentes arruinam a sua vida espiritual por subestimarem os poderes das trevas, se aproximando de ambientes, de amizades, de experiências que a Escritura já advertiu. Se nos aproximarmos, nos envolvermos, nos compactuarmos, nós seremos enfraquecidos na fé. Primeira consideração: os valores do reino de Deus são contrários aos valores deste mundo. A nossa pátria, como diz o apóstolo Paulo, está nos céus. Segundo, ensinam estas bem-aventuranças a natureza da verdadeira religião. A verdadeira religião, ela não pode ser praticada, exercida, atendida, realizada, observando, como já foi dito, os mesmos valores do mundo. Veremos isso mais adiante, quando os fariseus constroem uma falsa religião. Pessoas cuja aparência não poderia ser questionada, mas os seus corações estavam distantes de Deus. Usavam das prerrogativas da religião para alcançar e persuadir as multidões, a fim de receber delas a admiração e os elogios, quando estavam sendo reprovados por Deus. É por isso que muitas vezes esperamos respostas e soluções de pessoas fabulosas, incríveis, extraordinárias, excepcionais. Olhamos para essas pessoas e pensamos: se eu estivesse com essas pessoas, a minha vida seria outra. E de repente Deus nos surpreende, usando pessoas simples e humildes para alcançarem resultados que nós não vemos naqueles que pela aparência, supostamente, poderiam nos oferecer. A natureza da verdadeira religião não pode ser descrita pelos subsídios do mundanismo, da carnalidade, das motivações erradas que nós encontramos muitas vezes pelo assédio do mundo. A vida verdadeiramente cristã só pode ser vivida com valores muito além de aparências. Em terceiro lugar, essas bem-aventuranças descrevem como cada cristão deve ser, muito menos do que realizar. Antes, ser, caráter, antes de realizar. Quarto, as virtudes descritas aqui nas bem-aventuranças, elas são sobrenaturais, não são inerentes, não são inatas da natureza humana. Nenhum homem é capaz de produzir este bem se o Espírito de Deus nele não produzir. Porque as obras dos homens falam deles, mas as obras de Deus falam de Cristo. E veremos isso mais adiante, na próxima semana, no verso 16, que estas obras, fruto da ação do Espírito Santo, que muda, que transforma, que recondiciona as motivações e disposições do nosso coração, produzem obras que falam a respeito de Cristo e de Deus. É por isso que os homens, olhando para essas obras, glorificam ao Pai, e não a eles mesmos, como acontece no caso dos fariseus. As bem-aventuranças,
é resultado da obra do Espírito Santo na nossa vida. E é a Ele que devemos recorrer para pedir, suplicar que Ele produza em nós o fruto do Espírito Santo e transforme o nosso caráter. Em quinto lugar, essas bem-aventuranças se relacionam com a graça de Deus, que nos sustenta nessa vida tão difícil, essa peregrinação cristã até a vinda de Cristo. E também se relacionam com Cristo, porque elas descrevem o caráter do próprio Cristo. E em último lugar, a última consideração sobre essas bem-aventuranças, elas possuem uma estrutura tripla, uma declaração de felicidade, causa e resultado. Então existe aqui uma estrutura padrão para essas bem-aventuranças. Vamos olhar para o texto, verso 1, onde Mateus descreve para nós o cenário. Qual é o cenário aqui desta experiência de Jesus com as multidões, em especial com seus discípulos? Diz o texto que, vendo Jesus as multidões, essa é uma informação importante, Jesus não ignorava as multidões, pelo contrário, ele as considerava, e ele não as ignorava, mesmo sabendo que muitas dessas multidões estavam atrás de Jesus em busca dos benefícios que ele poderia oferecer e não em busca do próprio Cristo. Não é à toa que muitos até hoje deixam de buscar a Cristo e de se humilharem na presença dele, de o servirem e de abnegarem até mesmo dos seus privilégios, direitos, expectativas, sonhos, interesses, por causa do reino de Deus, mas abnegam disso a fim de obter de Cristo apenas os seus benefícios. Não querem tratar os seus pecados, se arrependendo deles e vivendo uma vida profundamente consagrada. Até hoje vemos que muitas multidões estão atrás dos benefícios e não do abençoador, do próprio Cristo. Mas Jesus não o ignora, porque Ele é gracioso, Ele não ignora as multidões. Pelo contrário, Ele as cura das suas mazelas. Diz ainda o texto que Jesus subiu no monte, como se assentasse, aproximaram-se ali nessa ocasião os seus discípulos. Veja só, ele estava ali na região da Galileia. Volte um pouquinho a página da sua Bíblia, no capítulo 4, vemos no verso 12, que depois de ter sofrido aquelas tentações, Jesus, sabendo que João foi preso, retirou-se para Galileia. Depois, no verso 18, diz que ele estava já na Galileia, caminhando junto ao mar que ali se encontrava. E no verso 23, ele estava percorrendo toda a Galileia. Então, o monte que Jesus sobe aqui é um monte que se encontrava na Galileia. Ele subiu aquele monte com um único interesse: fazer com que sua voz alcançasse aquelas multidões. Não havia nada de místico naquele monte. Como alguns pensam que no monte nós ouvimos mais a Deus e Deus nos ouve mais. Pelo contrário, Jesus apenas subiu numa posição estratégica para que o som pudesse alcançar, o som da sua voz, todas aquelas multidões. A sua intenção foi de fazer um discurso longo, por isso ele se acomodou, diz que como se assentasse. Ele sabia que ia fazer um discurso longo, então ele deu um jeito de se acomodar, e foi isso que ele fez. E nesse momento, diz o texto, que os seus discípulos se aproximaram. Nós vemos que multidões estavam seguindo Jesus, mas precisamos destacar aqui que pelo menos 4 discípulos estavam ali. Os outros foram chamados depois. Isso está dentro do contexto do capítulo 4, nos versos 18 ao verso 22. Ele chama Pedro, André, Tiago e João, e somente esses 4 estão diante de Jesus. E, em particular, Jesus faz um discurso, mas com foco nos seus discípulos. Essa é a audiência que nós lemos no verso 2. Diz que ele passou a ensiná-los, se referindo aqui aos seus discípulos, porque eles são os herdeiros do reino de Deus. Os herdeiros do reino de Deus não são multidões indiscriminadas, mas aqueles para os quais Deus reservou a salvação. Isso vai ficar bastante claro no restante do sermão, até mesmo começando aqui nessa passagem que nós lemos, mas isso vai ficar muito mais claro mais adiante, que Jesus está aqui se referindo aos discípulos dele, não às multidões de modo indiscriminado. Nós encontramos, a partir do verso 3, portanto, 9 virtudes de caráter que devem formar a nossa vida cristã, assim como Jesus intencionou formar a vida daqueles seus discípulos, a partir do verso 3 ao verso 12. Vamos acompanhar aí cada uma dessas bem-aventuranças. No verso 3, nós encontramos a primeira bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é
o reino dos céus. Bem-aventurados ou felizes são os humildes de espírito. Bem-aventurados, ou esta fórmula bem-aventurança, ela é bastante frequente no livro dos Salmos, também no livro de Provérbios e em Isaías. Essa palavra significa ditoso, feliz ou digno de ser felicitado. Jesus está declarando que felizes são aqueles que são humildes de espírito. Veja a posição paradoxal entre aquilo que Jesus está declarando como o caminho da felicidade em relação àquilo que se encontrava no mundo antigo, bem como o de hoje. Eles se sentem espiritualmente e moralmente falidos, totalmente depravados, humilhados, sem forças para fazer o bem e sem esperança de acumular qualquer mérito para oferecer a Deus. Como mendigos espirituais, eles só olham para Deus pelo valor moral. Não tem nada para oferecer, senão um apelo pelo favor do Senhor. São humildes de espírito. Eles não estão na presença de Deus, debatendo com Deus, ou tentando negociar com Deus a respeito de algum privilégio. Eles estão diante de Deus como que despidos de qualquer coisa que eles pudessem oferecer. Não possuem apenas um espírito humilde, mas eles possuem uma condição de humilhação na presença de Deus. Esses reconhecem que a única coisa que eles podem ter só pode vir de Deus, porque eles mesmos não têm nada, ao contrário daqueles que vamos ver adiante, que são orgulhosos, arrogantes, altivos, e se sentem mais importantes, valorosos e em condições mais privilegiadas do que os outros. Os humildes de espírito, pelo contrário, estão na presença de Deus dizendo: eu só tenho o Senhor. Esses sim são os verdadeiros cristãos, para quem a felicidade que Deus está oferecendo através do seu Filho está reservada. E a estes a promessa é que herdarão o reino dos céus e desfrutarão das bênçãos associadas a este reino. A segunda bem-aventurança está no verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eles choram, por causa do pecado no mundo e também pelo pecado que está na sua natureza, bem como os efeitos que este pecado causa na sua vida pessoal e na vida também social. Eles não podem ser completamente felizes enquanto o pecado e as consequências destrutivas ainda estiverem presentes na natureza. É verdade ou não é? Nós temos momentos de tristezas e de repente a nossa vida muda por completo. Tudo estava tão bem, tudo estava em paz, e de repente nos encontramos em situações de desespero. Olha a situação que nós vimos recentemente em Brumadinho. Centenas de vidas foram engolidas por aquela grande onda de lama. Vidas foram destruídas, famílias foram arruinadas. A esperança de muitos ali foi embora com aquela lama. É possível completamente a um cristão verdadeiro chorar pela tristeza que o pecado e as suas consequências ainda estão trazendo para a vida, inclusive daqueles que são cristãos. Mas felizes são esses que choram, porque, como diz a palavra no verso 4, serão consolados. É inevitável aqui aquela passagem que encontramos no livro dos Salmos, no capítulo 30, em que Davi diz o seguinte: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. 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 Podemos passar por momentos de tristezas, de desesperos, de angústias e de dúvidas, mas não podemos nos esquecer que mesmo assim, que apesar disso, somos felizes e abençoados, porque para nós está reservado o profundo e permanente consolo que vem da parte do Senhor. Quando Cristo vier, todas as nossas lágrimas serão enxutas, diz João no livro de Apocalipse. Não haverá motivo mais de tristeza, de choro, porque a verdadeira felicidade já terá nos alcançado. Assim como Jesus, como diz lá em Hebreus, na cruz, ele suportou a cruz, olhando para a alegria que lhe estava proposta. Ah, meus irmãos, como eu anseio por esse dia. E esse dia se aproxima.
Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Não perca a esperança, não entre em desespero, saiba que o Senhor haverá de consolar o seu coração quando você tiver que atravessar uma grande luta. Terceira bem-aventurança está no verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso pode parecer para nós aquela figura passiva, desinteressada, apática, indiferente, mas não, esses mansos são aqueles que aprenderam a dominar suas emoções e os seus sentimentos no meio do sofrimento, a disciplinarem as suas próprias vidas e para não abrirem as suas bocas, não usarem os seus lábios para difamarem, para blasfemarem, para se levantarem contra o Senhor. Esses estão dispostos a desistirem dos seus direitos em vez de causar divisões. Eles estão dispostos a ceder em coisas não essenciais para evitar problemas. Mansidão para esses não é fraqueza, como muitas vezes parece para os outros, mas força espiritual. Jesus disse em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus se apresenta aqui como aquele boi manso. E indica que nós, por causa do pecado que nos inquieta, que nos perturba, somos como aqueles bois selvagens. E o convite de Jesus é: coloque sobre vocês o meu jugo, andem comigo e vocês vão aprender como ser mansos e humildes de coração. A promessa a esses que são mansos é que eles herdarão a terra. Também é inevitável o paralelo dessa palavra de Jesus com o Salmo 37, verso 11, que diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Essa é a promessa para aqueles que são mansos, eles herdarão a terra. A quarta bem-aventurança está aí no verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eles têm fome e sede de retidão, de justiça, enquanto quase nada podem fazer contra os seus opressores e contra um sistema de impiedade que está presente na sociedade. Então esperam pela manifestação final de Jesus Cristo, quando vir estabelecer plena e completamente o reino de Deus. Esses que têm fome e sede de justiça aguardam a manifestação física de Jesus dos céus, quando ele vier e destruir o inimigo, pisando completamente na sua cabeça e neutralizando para sempre os efeitos das suas intenções na raça humana. Nesse dia, a sociedade será completamente transformada. Na visão que João teve a respeito dessa consumação, novos céus e nova terra foram feitos. Ali haverá paz para sempre. E todos aqueles que são os verdadeiros seguidores de Jesus experimentarão desta promessa, serão satisfeitos, serão fartos nesta sede de justiça, porque Jesus reinará plenamente a partir da sua segunda e definitiva volta. A quinta bem-aventurança está no verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eles perdoam e não exigem restauração, não exigem retribuição, não exigem punição. A misericórdia de Deus para com eles é a única motivação para exercerem misericórdia a favor dos outros. Paulo disse em Tito, capítulo 3, verso 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O fato de termos sido alcançados pela misericórdia de Deus, perdoados pela misericórdia de Deus, é causa suficiente para estendermos misericórdia e graça àqueles que nos ofendem, que nos caluniam, que nos difamam, que nos depreciam nos bastidores, que nos acusam falsamente. Orar por essas pessoas, como disse Jesus, amando os nossos inimigos e orando pelos que nos perseguem, é a motivação que só pode vir
da consciência que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Então, ao invés de você retribuir com vinganças, ao invés de você retribuir ofensa com ofensa, ao invés de você retribuir dente com dente, olho por olho, retribua com misericórdia, porque a promessa a esses é a seguinte: alcançarão misericórdia. A promessa é que Deus lhes mostrará misericórdia e influenciará os outros a mostrar também misericórdia a nós. Nós só colhemos aquilo que nós semeamos, diz Paulo em Gálatas capítulo 6, verso 7. Se nós semearmos misericórdia, se nós semearmos ações de graça, nós também seremos alcançados por ações de graça. E isso não vem dos homens, isso vem do nosso Senhor, é promessa dele e é executada por ele. Sexta bem-aventurança está no verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eles possuem aqui um novo coração, uma nova disposição de abandonar o pecado, de fugir do pecado, de não subestimar o poder do pecado. Eles fogem do pecado, eles correm para Deus, porque eles têm um novo coração, eles têm vergonha do pecado, eles não se orgulham dos seus pecados, pelo contrário, porque o seu coração é outro, e esses, com um coração cheio de motivos puros e limpos, são aqui acompanhados por essa promessa de que haverão de ver o Senhor, ou seja, de estarem na presença plena do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor, mas precisamos reconhecer que ainda sofremos com os efeitos do pecado. Ora, será uma experiência incrível quando o pecado não estiver mais presente na nossa natureza e podemos desfrutar plenamente da presença de Deus. Como diz Jesus lá no seu discurso no capítulo 24, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, no prazer do Senhor, na alegria do Senhor. O que nós experimentamos aqui são ensaios, prelúdios, são preliminares daquilo que haverá de vir, a satisfação plena de estar diante do Senhor, porque Ele é santo, e só podem permanecer na presença dEle aqueles que tiverem seus corações, olhos, mãos, pés purificados pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. Esse dia se aproxima, disse João na sua visão lá em Apocalipse. Ele pergunta: quem são esses? Ele diz: são esses que vêm da grande tribulação, eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nesse dia vamos atravessar todas as dificuldades que o pecado nos impõe e estaremos plenamente na presença do Senhor. Essa é a promessa que nós encontramos no verso 8. A sétima bem-aventurança está no verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eles não são intrometidos, mas não perdem a oportunidade de promoverem a paz onde há conflito, porque Deus produziu paz em seus corações, agora eles são pacificadores. E isto identifica tais seguidores com o próprio Deus, que é o Deus da paz. Como diz Paulo em Filipenses, capítulo 4, ele diz que o Deus da paz, Deus é o Deus da paz, e aqueles que pacificam, que veem situações de conflito, ao invés de incendiarem as relações, ao invés de incendiarem os sentimentos, eles vêm e na hora pacificam. São instrumentos do Senhor, porque foram tomados pela paz do Senhor. A oitava bem-aventurança está no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 10. Os herdeiros do reino nos dias de Jesus foram perseguidos por causa da justiça. Jesus não está aqui enganando os seus discípulos, eles também serão perseguidos por causa da justiça. Mas esses herdeiros, eles recebem da parte do Senhor a garantia de que eles herdarão o reino dos céus. Pedro disse em 1 Pedro capítulo 3, versos 13 e verso 14: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. É melhor sofrermos praticando o que é justo, certo, verdadeiro,
do que praticando aquilo que é mal. E se na prática da justiça formos perseguidos, abençoados somos. Louvado seja o Senhor, porque estamos sendo perseguidos. Louvado seja o Senhor. Ai, que delícia ser perseguido. Mas é mais ou menos esse sentimento que precisamos ter no nosso coração. Ao invés de entrarmos em desespero, irmãos, não tem coisa melhor do que sermos criticados por fazermos aquilo que é justo. Não há nada mais prazeroso do que sermos mal compreendidos por fazermos aquilo que é verdadeiro, justo, correto. Esse é o sentimento que precisamos ter. Vamos fazer o que é justo, fechar a nossa boca para a mentira, para o engano, para ciladas nos relacionamentos, para tirarmos vantagem. Vamos experimentar a má compreensão, vamos experimentar a perseguição, preconceito, os olhares reprovadores, por fazermos aquilo que é justo. Disse o apóstolo Pedro: bem-aventurados sois, bem-aventurados sois, esses herdarão o reino dos céus. Em último lugar, o verso 11 e verso 12, aqui Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa. No verso 10, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por praticarem o que é justo. Agora nos versos 11 e 12, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos, façam um delicioso churrasco nesse dia. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Ou seja, a perseguição é uma certificação de que nós haveremos de receber benefícios da parte de Deus. Nós não promovemos intencionalmente a perseguição, mas se no anunciar o nome de Jesus, se no proclamar o testemunho do Evangelho, formos mal compreendidos, sofrermos perseguição, preconceitos, retaliações, discriminações, regozijai-vos, diz o Senhor Jesus. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Se perseguiram os profetas, haverão de perseguir vocês também. Nenhum de nós está isento desta vulnerabilidade. Eu sei que no país a liberdade religiosa é garantida pela própria Constituição. Experimentamos de uma liberdade religiosa que nós não encontramos em muitos países. Em muitos países. Mas ainda que no ambiente dos seus relacionamentos, aonde quer que você for, você sofrer algum nível de perseguição intelectual, emocional, política, acadêmica, por ser um cristão que fala do seu testemunho a respeito de Jesus, que fala a respeito de Jesus, regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o seu galardão nos céus. Os herdeiros do reino de Deus são perseguidos, não apenas por causa da justiça, mas também por causa do nome de Jesus, quando proferido em testemunho. A promessa é que receberão galardão nos céus, uma recompensa indescritível da graça de Deus. Enfim, nós não temos nada a temer, nós não temos nada a perder como seguidores de Jesus Cristo, guiados por tais valores do reino de Deus. E o apelo que Jesus aqui faz é que são herdeiros dessas promessas aqueles que observam esses valores e neles caminha seguramente e com confiança. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, à luz dessa palavra, e nunca nos esqueçamos que os valores do reino de Deus não são como os valores do reino deste mundo, que a nossa pátria está nos céus e não aqui, que a nossa esperança não se limita às coisas dessa vida, senão seríamos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está no Senhor Jesus, e o seu dia se aproxima, e nesse dia nós seremos alcançados por todas essas promessas. Portanto, não desanimamos, sigamos em frente, observando cuidadosamente aquilo que diz a palavra do Senhor. Vamos orar.